Outra coisa que a gente tem que determinar é a área equivalente. Quando eu tenho aqui, ó, a minha seção transversal, eu determinei lá a minha espessura equivalente, que é isso aqui, ó. A minha área equivalente é como se eu pegasse um eixo da espessura equivalente, que eu vou chamar aqui de AE, e aí essa área é isso aqui tudo, ó. Como é que eu vou calcular esse AE? Vai ser a minha base menos a altura equivalente que eu determinei lá atrás, e depois a minha altura menos o HE. Também já determinei lá atrás. Depois disso, eu vou fazer o perímetro, que é o UE. O meu perímetro equivalente. Que vai ser esse perímetro aqui, ó. Como que eu determino esse perímetro? Vai ser 2 vezes a minha base menos a espessura equivalente mais a minha altura menos a espessura equivalente, tá? É basicamente a mesma equação de cima, só que ao invés de multiplicar, eu vou somar e depois multiplico o conjunto todo por 2. Beleza? Eu vou usar esses dados geométricos da minha viga para verificar se ela não vai estourar na compressão e calcular a necessidade de armadura dessa minha seção transversal. Depois que eu calcular essa seção, como que eu faço para armar ela? A gente arma ela da seguinte forma. Tá aqui a minha seção transversal, ó. Vou armar ela com um estribo. O estribo, a nomenclatura da norma usa o ASW 90, que é o estribo para resistir à torção. Tem diferença do estribo para resistir à torção e o estribo para resistir aos cisalhamentos? Tem. Isso você tem que tomar cuidado. Vamos lá. Estribo para resistir ao cisalhamento. Você tem um estribo aqui. Essa dobrinha, ela pode ser dobrada assim. O estribo para o cisalhamento. Pode ser dobrada assim. E poderia até ser só assim. Um estribo para o cisalhamento. E qual parte desse estribo que vai resistir ao cisalhamento? As perninhas verticais. Então, num estribo para resistir ao cisalhamento, eu sempre tenho 2 barras contribuindo para a resistência. Porque o meu cisalhamento é uma força vertical. E aí eu vou suspender, né, resistir ao contrário com essas 2 barras. Quando eu tenho o estribo para torção, tenho que me preocupar com o seguinte. Quando eu vou usar o estribo para torção, o meu estribo ele tem que ser assim, ó. Ele vai dobrar desse jeito, tá? Então, por exemplo, quando você vai estar lá detalhando no TQS, o TQS chama isso aqui de estribo fechado. E os outros estribos que eu mencionei anteriormente são os estribos abertos, tá? Aí, para você mudar o tipo de dobra, é na configuração lá de desenho, tá? Aí, vamos lá. Vamos supor que você está calculando uma viga à torção. No diagrama dela tem torção e você, por algum motivo, colocou o estribo aberto. O que o TQS vai fazer? Ele vai falar que o seu dimensionamento está errado, que você não está atendendo à torção. Se a sua torção for bem pequenininha e estiver precisando de armadura mínima na viga, eu até concordo que dá para a gente ignorar isso e botar um estribo normal. Porém, se você tem uma torção considerável que não precisa de armadura mínima, que é a maioria dos casos nos prédios correntes, tá? Nesse caso, você de fato tem que fechar o estribo. Se você não fechar o estribo, inclusive, o TQS vai falar que está errado. Só pelo simples fato de você abrir o estribo, mesmo que tenha um AS suficiente, ele vai falar que está errado. Aí entra você como engenheiro para ponderar. Pô,
De fato, tem uma torção aqui. Preciso fechar o estribo? Qual que é a intensidade dessa torção? Se eu tenho uma torção de 0,01 tonelada-força, não estou nem aí. Isso vai dar a armadura mínima em relação ao tamanho total da viga. Vou passar batido por isso. Agora, tenho 20 toneladas-força de torção na minha viga. Deu uma armadura considerável. Não posso deixar o estribo aberto. Tem que fechar o estribo, tá? Então, toma cuidado isso lá na frente, quando você estiver detalhando a sua viga. Se o TQS falar ali para você que não está passando na torção mais cisalhamento, pode ser esse caso. Aí você tem que ir atrás para investigar. E, de preferência, fazer uma continha por fora para ter uma melhor noção da ordem de grandeza do que, de fato, você está precisando. Então, por isso é bom essa aula, para você aprender a calcular manualmente. Então, se você não tiver essa sensibilidade de como calcular na mão e por que você está fazendo isso, não adianta você ter o melhor software de cálculo estrutural para te ajudar a fazer os edifícios, que esse tipo de análise vai passar batido por você. E você não vai ter nem noção do que está fazendo, se está certo, se está errado, se está superdimensionado, ou seja, se você colocou muito mais ácido do que precisa, ou pior, se está subdimensionado, que é você botar menos ácido do que precisa. Botar menos ácido do que precisa é pior, porque a estrutura pode descair. Mas botar muito mais ácido do que precisa também não é legal, porque a obra vai ficar muito cara para o cliente executar. E aí, às vezes, ele saca que a obra está superdimensionada. Aí ele não vai querer te chamar para fazer outro projeto. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Bem, uma das armaduras que a gente vai usar na torção é o estribo. O estribo tem que estar fechado. E a norma pede que a gente tente manter ali um espaçamento de no máximo 15 centímetros, tá? Para costurar melhor as fissuras no caso da torção. A outra armadura que a gente vai ter para resistir à torção é a própria armadura longitudinal, principalmente nas quinas. Numa viga que está sujeita à torção, é normal a gente colocar uma armadura lateral. Por quê? Porque, na verdade, é a armadura ao longo do perímetro da viga que vai contribuir para a resistência à torção. Então, aqui a gente tem o que a armadura chama de armadura perimetral, que é o ASL. Você vai calcular a armadura no perímetro, e aí você pode ou dividir essa armadura em superior e inferior, caso seja uma viga baixa, e se for uma viga mais alta, aí você tem que dividir essa armadura por 4 e ver quanto de armadura vai ficar por cada face. Beleza? Por que a armadura na quina ela é a mais eficiente? Porque se você fizer um modelo de bielsa tirante tridimensional, você vai ver que a tração longitudinal ela fica concentrada principalmente nas quinas, quando você tem uma seção retangular.